Estamos fazendo agora a nossa aula de função inversa. A semana passada nós tivemos essa aula no EducaPE, em que vocês foram orientados para assistir a aula da função inversa, e agora a gente faz uma revisão sobre a aula da semana passada, e a partir daí eu coloco uma atividade para que vocês possam resolvê-la, certo? Então, a função inversa. Função inversa é uma função que ela é chamada também de invertível. Para que ela seja uma função invertível ou inversa, é necessário que ela seja bijetora. Nós já estudamos isso. Uma função ela é bijetora se ela é, ao mesmo tempo, sobrejetora e injetora. Então, a definição da função inversa é dada uma função bijetora de f de A em B, onde A é o domínio e B é o contradomínio, ela apresenta uma função inversa, que é a f elevado a menos 1, de B em A. O domínio da minha função inversa é B e o contradomínio é A. Você observa que ocorre justamente a inversão dos conjuntos domínio com contradomínio. O conjunto contradomínio, numa função inversa, ele é igual ao conjunto imagem. Porque para que ela seja sobrejetora, é necessário que o conjunto imagem seja igual ao conjunto do contradomínio. Certo? Então, vamos fazer uma revisão sobre este assunto de função injetora, sobrejetora e bijetora. Então, aqui, ó, revisar as funções injetora, sobrejetora e bijetora. Esta primeira função aqui, essa representação em diagrama, é de uma função injetora. Por que eu sei que essa função ela é injetora? Ela é injetora porque eu olho para o domínio da função e eu observo que todos os elementos do domínio têm uma imagem também distinta do contradomínio. Quer dizer, elementos distintos do domínio têm imagens distintas no contradomínio, não é? Então, isso é que caracteriza a minha função injetora. Não importa se no contradomínio tem elementos que não é imagem de nenhum elemento do domínio, certo? Eu só preciso observar que todos os elementos do domínio, elementos distintos do domínio, têm imagem distintas no contradomínio. Se isso ocorre, ela é injetora. Agora nós vamos observar se a função ela é sobrejetora. Esta função aqui ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Como é que eu identifico isso? Eu identifico olhando justamente o contradomínio. O que é que eu observo? Que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Exatamente. Todos os elementos do domínio é imagem de algum elemento do domínio. Não importa que o mesmo elemento possa ser imagem de dois elementos distintos do domínio. O que eu olho é o contradomínio. O contradomínio é igual ao conjunto imagem? É.
Então, essa função ela é sobrejetora. Quando eu quero identificar uma função sobrejetora, eu olho para o contradomínio e observo se ele é igual ao conjunto imagem. Foi, beleza, essa função é sobrejetora. E quando é que ela é bijetora? Essa aqui, ó, é a representação de uma função bijetora. Eu coloquei aqui, ó, função conjunto de partida, né? Os elementos do domínio, com imagem no contradomínio. O que é que eu observo? Para ela ser bijetora, é necessário que ela seja sobrejetora e ser injetora. Quando é que ela é injetora? Primeiro vamos analisar a injeção, certo? É a saída dos elementos do domínio para o contradomínio. Elementos distintos do domínio têm imagem distinta no contradomínio? Tem. Então ela é injetora. Aí eu vou agora saber se ela é sobrejetora. Todos os elementos do domínio é imagem de algum elemento do domínio. Em outras palavras, o conjunto imagem é igual ao conjunto do contradomínio? É. Não sobrou nenhum elemento aqui que não seja imagem. Então ela é sobrejetora. Então, ela é injetora no domínio e sobrejetora no contradomínio. Então, ela é bijetora. Certo aí? Vamos ver uma outra visão daqui. Então, o que é que nós vamos analisar agora? É a função inversa. O que é que você está vendo? Esta função, este elemento x1, tem uma imagem, ó, aqui é a representação da minha função vermelha, que é a minha função f. Esse elemento x1 tem uma imagem aqui, que é f de x1, que é y. Esse x2 aqui tem uma imagem aqui, que é f de x2, que também é outro y, porque os elementos do contradomínio são meus elementos y. E os elementos do domínio são os meus elementos x. Então, observe que x3 tem f de 3 como imagem e x4 tem imagem f de x4. Quando ela está indo, ela é f de x. Né? Todos eles têm imagem. Então, o que é que você observa? Todos os elementos do domínio têm uma imagem distinta no contradomínio. Então, essa função ela é injetora. Olha para agora o conjunto imagem, que é o contradomínio, e você observa que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, ela é sobrejetora. Então, essa função indo, ela é f. Agora, ela voltando a essa verde. Então, o que é que você observa? A função verde, cada elemento também, que agora na função verde, aqui é o domínio da minha função e aqui é o meu contradomínio, que é o meu conjunto imagem. Então, cada um, ó, f de x liga a x1, f de x2 liga a x2, f de x3 liga a x3 e f de x4 liga a x4. Então, o que é que você observa? Todos os elementos do domínio da minha função inversa, né, que é justamente a verde, tem uma imagem distinta no contradomínio, que no caso é o conjunto imagem da minha função inversa. Então, ela é injetora. E ela é também sobrejetora, porque nenhum elemento aqui ficou faltando. Então, o que é que eu observo? Ela é injetora, ela é sobrejetora, ela é bijetora. Tanto para a função f, como para a função f elevado a menos 1, como para a sua inversa. Ambas são bijetoras. Vamos agora entender melhor utilizando números, né? Uma representação mais numérica. Olha só, eu coloquei esse exemplo aqui. Dadas as funções a, que é igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e o meu conjunto B como sendo menos 16, menos 2, 0, 2 e 16,
Observe a imagem abaixo, que é justamente esta imagem aqui. O que é que você observa? Você observa que todos os elementos do conjunto A, que é o domínio da minha função f, aqui para minha f, aqui é o domínio. E este B é o contradomínio. Então, ela está saindo, ó, menos 2 tem imagem menos 16, o menos 1 tem imagem menos 2, o 0 tem imagem 0, o 1 tem imagem 2 e o 2 tem imagem 16. Indo nesta posição é a F. Então, todos os elementos do domínio têm imagens distintas no contradomínio. É injetora. Todos os elementos do domínio é imagem. Então, o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, ela é sobrejetora. Voltando, que é essa aqui, ó, o domínio da minha função f, o domínio da minha função f de menos 1, da minha função inversa, é B. E o contradomínio, que é o conjunto imagem, é A. E você, voltando, você observa também que elementos distintos do domínio têm imagem distinta no contradomínio, logo é uma função injetiva. E o domínio, o conjunto do contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, ela é sobrejetiva. Né? Então, o que é que você observa? Ela é injetiva e sobrejetiva. Ela é injetora e é sobrejetora. Então, ela é bijetora. Vamos ver agora essa questão como sendo gráfico. E a gente está vendo aqui no diagrama, né? Vamos ver agora como fosse gráfico. O que isso representa graficamente? Representa isso aqui, ó. Eu tenho a minha função azul, que é a minha função f. E essa minha função verde aqui, ó, é a minha função inversa da minha função azul, que é f. Essa linha aqui é o eixo de simetria. Se eu dobrar esse eixo, passando justamente em cima dessa reta vermelha, que é y igual a x, todos os pontos da minha função inversa coincidem com todos os pontos da minha função f. Porque elas são inversas. Isso só acontece com função inversa. A gente encontra o eixo de simetria e dobra. Quando a gente dobra, os pontos se encontram perfeitamente. Se a função não for inversa, não existe esse eixo de simetria. Mas isso só acontece com função curva? Não. Coloquei aqui um outro exemplo de minha função de uma reta. E não é obrigado ela passar aqui no centro do eixo do plano cartesiano, não. Eu dei aqui minha função, uma função afim, f de x, que é igual a 2x mais 1, e fui encontrar a minha função inversa. A função preta aqui é a minha função f de x. Essa azul aqui é a minha função inversa, ó, f elevado a menos 1. Essa reta que eu tracei aqui, ó, verde, é o eixo de simetria. Se eu dobrar esse gráfico passando assim, né, nessa reta aqui verde, o que é que vai acontecer? Todos os pontos da função f coincidem com a função inversa dela e vice-versa. Todos eles. A partir do eixo de simetria. Se elas não forem inversas, não existe esse eixo de simetria. Certo? Então, eu fiz aqui, encontrei aqui a minha função inversa. O que foi que eu fiz? Eu sei, não é? Todos nós sabemos que f de x é a mesma coisa de y. Então, o que é que eu faço? Eu tiro f de x e no lugar de f de x eu coloco y. Então, ó, eu tenho aqui f de x é igual a 2x mais 1. Eu tirei f de x e coloquei y é igual a 2x mais 1. Foi isso que eu fiz. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer uma segunda coisa. Eu vou trocar x com y. A posição. Aonde tem x eu coloco y, onde tem y eu coloco x. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu joguei o y para cá e o x para lá.
Depois que eu faço isso, aí eu vou isolar x. Não, eu vou isolar y. Depois que eu isolo y, por quê? Por que você vai isolar y? Bem, porque a minha função é em y. F de x é y. Y é que tem que ficar sozinho. E aqui ele não está sozinho, ele está acompanhado. Ele está sendo multiplicado por 2 e somado por 1. E eu tenho que isolar y. Aí o que é que eu faço? Eu pego esse 1 positivo, passo para antes do sinal de igualdade. Ele estava positivo, passou negativo. E depois esse 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Né? Primeiro eu inverti aqui, ó. Peguei aqui, mudei de posição, mas não mudei os sinais, só mudei a posição. Tanto faz eu dizer 2 é igual a 1 mais 1, ou eu dizer 1 mais 1 é igual a 2. É a mesma coisa. Foi o que eu fiz aqui. Agora, depois que eu fiz isso, eu peguei esse 2 e ele estava multiplicando, passei para cá dividido. Eu posso passar direto aqui? Pode. Eu só fiz isso para ficar melhor. Mas se você preferir passar direto, pode passar. Quando eu fiz isso, eu encontrei y, não isolei y, não era isso que eu queria? Ó. Vamos agora isolar y. Depois que eu isolei y, eu não posso dizer assim que y é y. Y é a minha função inversa agora. Porque ó, a minha função f de x é 2x mais 1. E essa aqui é a minha função inversa. E como é que eu represento a função inversa? É colocar f de x elevado a menos 1. Quando eu coloco isso, a f de x elevado a menos 1, isso significa que é a minha função inversa. Então, minha função inversa vai ser x menos 1 dividido por 2. Bem, eu vou fazer o passo a passo. Vou colocar um outro exemplo e a gente vai resolver passo a passo. Né? Então, ó, como determinar a função inversa a partir de outra dada? Simples. Nós iremos fazer a seguinte coisa. Dada essa função, f de x igual a 3x menos 5, vamos determinar a função inversa, que é f de x elevado a menos 1. Meu primeiro passo, eu preciso lembrar que f de x é y, certo? Então, se f de x é y, o meu primeiro passo é justamente fazer essa alteração. No lugar de f de x, eu coloco y. Olha só, a função. Peguei a mesma função. F de x é igual a 3x menos 5. F de x é igual a 3x menos 5. O que é que eu vou fazer? Vou substituir f de x por y. Tirei f de x e no lugar de f de x coloquei y. Pronto. Este é o meu primeiro passo. Já comecei a colocar a função, determinar a função inversa. Agora eu vou para o segundo passo. Qual é o meu segundo passo? Meu segundo passo é trocar a posição de x com y. Ora, você está aí, venha para cá e eu vou para lá. Certo? Foi isso que eu fiz. Ó. Trocar a posição de x por y. A minha função está aqui. Ó. Y é igual a 3x menos 5. Coloquei aqui. Ó. Y é igual a 3x menos 5. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o x e colocar na posição do y. E vou pegar o y e colocar na posição do x. Foi isso que a gente fez. Este é o meu segundo passo. Só isso. E qual seria o meu terceiro passo? O meu terceiro passo é isolar y. Agora, nós iremos isolar y. Como é que a gente isola y? Por que eu tenho que isolar y? Porque a minha função é em função, né, de y, né? O valor de x, de y é em função de x, quer dizer, o meu y ele fica sempre do lado antes do sinal de igualdade. E x fica acompanhado com os números. Então, eu tenho aqui o y acompanhado com números. E eu não posso deixar ele desse jeito. Aí eu voltei, ó, coloquei ele aqui, ó, x é igual a 3y menos 5. E agora o que é que eu vou fazer? Eu pego esse 5 que está somando e passo ele para frente. Se ele, aliás, ele está subtraindo, né? Esses 5 aqui, ele está subtraindo. Eu vou passar ele para frente. Ele vai passar somando.
Aí eu fico x mais 5 igual a 3y. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho esse 3 que está multiplicando o y. Vou passar ele para frente. Então, se ele está multiplicando, ele vai com a operação inversa, que é a divisão. Então, ficou x mais 5, que eu já tinha, dividido por 3. Ou eu posso inverter a ordem aqui, tá? Y é igual a x mais 5 dividido por 3, tanto faz. Essa aqui é a minha função inversa. Lembra que aqui eu tinha f de x é igual a 3x menos 5? E eu disse que aqui, para poder encontrar a inversa, eu tive que trocar a posição do f de x por y. A mesma coisa. Aqui já é a minha função inversa. Eu vou tirar esse y e vou voltar a colocar f de x. Mas eu não posso colocar f de x simplesmente. Eu tenho que colocar ele elevado a menos 1, porque ele não é a mesma função. Ele é a função inversa dessa. Se nós formos traçar a reta de f de x e dessa f de x elevado a menos 1, quando a gente pegasse o eixo de simetria, todos os pontos iriam se encontrar perfeitamente. Mas toda função inversa é assim? Neste formato? Não, a gente tem um outro. Vou colocar um outro exemplo para que você possa ver. Eu também posso ter função inversa assim, ó. Ó, dada a função f de x é um quociente. Um quociente de 2x mais 3, né? Que está sendo dividido por 4x menos 5. Essa é minha outro modelo, né? Outro exemplo. E nós vamos encontrar a f elevado a menos 1, que é justamente a função inversa. Aí você diz assim, é diferente a maneira que eu vou resolver isso? Não. Você vai fazer do mesmo jeitinho. Como assim, do mesmo jeitinho? Meu primeiro passo, qual é? Tirar f de x e no lugar de f de x colocar y. Pronto. Eu fiz aqui o meu primeiro passo. Tirei f de x e coloquei y. E qual era o meu segundo passo? Meu segundo passo era trocar a posição de x com y. Observa-se aqui que tem um x aqui ó, em cima e x aqui embaixo. Então, quando eu trocar a posição de x com y, o y vai aparecer aqui em cima, multiplicando 2, e vai estar aqui embaixo sendo multiplicado por 4. Olha só. Aonde tinha x, eu coloquei y. E aonde tinha y, eu coloquei x. Pronto, eu inverti. Este é meu segundo passo. Simples e fácil. E agora, o que é que nós vamos fazer? Ora, agora nós vamos ver que isso aí é uma proporção. É uma igualdade entre duas razões. Não é porque este aqui não tem nada aqui que não seja uma razão. Porque você sabe que todo número é multiplicado, é dividido por 1. Não é? Por exemplo, 2 dividido por 1, 2. Então, quando eu tenho o 2, eu tenho ele sob fração. 2 sobre 1. Certo aí? Então, ó, eu vou multiplicar o 1 por 2y mais 3 e o x que multiplica 4y menos 5. É isso que a gente vai fazer. Olha só, vamos agora para o terceiro passo. No terceiro passo, o que é que eu preciso fazer? Isolar y. A minha meta agora é essa, é isolar y. E a gente não pode esquecer de quem? De proporção. O que é que diz a proporção? O produto dos elementos dos meios são iguais ao produto dos elementos extremos. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar o x, vou multiplicar por 4y menos 5 e vou igualar por 2y mais 3. Agora, como esse termo aqui, ele é formado por dois números, ó, ele é formado pela subtração de 4y menos 5. Logo, eu preciso colocar ele em parênteses. Por quê? Porque o x não vai só multiplicar o 4y, ele vai multiplicar o 4y e o menos 5. Por isso é necessário que a gente utilize parênteses quando o número for formado por dois termos.
que é igual a 2y mais 3. Agora, esse aqui, ó, esse x, multiplica o 4y, ficou 4xy menos x vezes 5, 5x, que é igual a 2y mais 3. E agora, eu passo tudo que for y para antes do sinal de igualdade. E o que não for y para depois do sinal de igualdade. Então, esse 2x, esse 2y aqui, ó, ele está depois do sinal de igualdade, eu vou passar ele para antes, para aqui para frente. E esse 5x, que ele está antes do sinal de igualdade, eu vou passar para depois do sinal de igualdade. Então, o que é que eu fico? Eu fico 4xy menos 2y, que é igual a 5, que estava negativo, passou positivo, mais 3 que já estava aqui. E agora, lembra que aqui o elemento estava em forma de produto e que eu multipliquei para tirar ele dentro do parênteses? Agora eu volto a colocar no parênteses. Por quê? Porque meu interesse quando eu fiz isso era pegar esse isso para poder isolá-lo. Essa era a minha meta. Agora eu vou colocar ele aqui, vou colocar o termo comum em evidência. Tanto o 4x está multiplicado por y, como o 2 está multiplicado por y. Então, esse y aqui é o termo comum. É o termo que eu vou colocar em evidência. Então, ó, tá aqui, ó. E o que sobrou daqui? Aqui era 4xy, eu tirei y, ficou 4x. Aqui era 2y, eu tirei y, ficou apenas 2. O sinal repete. Agora eu tenho y vezes, entre parênteses, 4x menos 2, que é igual a 5x mais 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que está multiplicando e vou passar para depois do sinal de igualdade. Ele passa dividindo, é por isso que ele vem aqui, ó, como quociente. Certo? Aí, esta função é a minha função inversa. Agora é o meu quarto passo. Qual é o meu quarto passo? É tirar esse y aqui e colocar no lugar dele f de x elevado a menos 1. Porque essa função aqui não é essa. Essa aqui é f de x. E essa que eu encontrei é f de x elevado a menos 1. É a inversa da minha função f de x. Beleza? Bem, gente, depois disso, a gente tem aqui, né, outros exercícios respondidos também por mim. Certo? Eu estou fazendo esse exercício para que vocês tenham uma ideia, né, do que é que vocês vão estudar. Então, aqui temos, dada a função f de x igual a 3x menos 7, determine f, tá vendo? De 2 da minha função inversa. Não é da f de x, é da minha inversa. Eu quero f de 2 da inversa. Então, para poder encontrar o f de 2 da inversa, eu preciso primeiro encontrar a minha função inversa. E para eu encontrar a minha função inversa, o que é que eu faço? Eu tiro f de x e coloco no lugar dele y. Este é o meu primeiro passo. Tirar f de x e não colocar no lugar de f de x meu y. Qual é o meu segundo passo? Meu segundo passo agora é mudar a posição. Onde tem x eu coloco o y, onde tem y eu coloco o x. Ó. Troquei aqui, ó. Os valores continuam o mesmo, os números continuaram os mesmos. O que eu mudei foi a posição das letras. Aonde tinha x, eu coloco y. Aonde tem y, eu coloco x. Só isso. Esse é o meu segundo passo. E agora, qual é o meu terceiro passo? Meu terceiro passo é deixar y sozinho. Isolar y. Então, esse 7 que está negativo passa para frente, ele passou positivo, sempre com operação inversa. Aí fiquei com x mais 7 igual a 3y. Agora, o que é que eu vou fazer? Esse 3 que está multiplicando, que eu não posso deixar aqui, porque não é 3y que eu quero só y. Então, ele está multiplicando, ele vai passar dividido. Agora, antes disso, eu peguei esse termo aqui, botei na frente, esse botei atrás, só para arrumar, só para ficar bonitinho. Mas se você quiser, você pode passar direto, sem problema. Aí, esse 3 que estava multiplicando o y, passa para cá, ó, dividido. Y é igual a x mais 7 dividido por 3. Essa aqui é a minha função inversa. Qual é o meu quarto passo? Tirar y daqui e colocar aqui f elevado a menos 1. F de x elevado a menos 1, porque isto aqui é que representa a minha função inversa. Essa é a minha função f e essa é a minha função inversa da f.
que é x mais 7 dividido por 3. E agora, aonde tem x, eu vou colocar aqui valor 2, ó. Aqui, ó, a posição de x, tá vendo aqui? 2. Então, quando eu coloco o 2 aqui, aonde tem x, eu também vou colocar o 2. Aí eu faço 2 mais 7, 9. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, f de 2 da minha função inversa é igual a 3. Certo aí? Entendido? Beleza? Esse material também está com você como slide, né? Além do vídeo. Eu tenho um outro exemplo aqui que eu fiz, que eu respondi para vocês. Né? Foi outro exemplo também naquele formato. Do mesmo jeito. Eu agora dei a minha função f de x igual a 4x menos 1 dividido por 3x mais 2 e quero o valor de f de menos 3 da função inversa. E o que é que nós vamos fazer? Nosso primeiro passo é tirar f de x e colocar y. O resto tudo igual. Depois, o segundo passo, mudar a posição, trocar. Aonde tem x, eu coloco y. Aonde tem y, eu coloco x. Pronto, fiz isso. Esse aqui é meu segundo passo. E qual é o meu terceiro passo? Meu terceiro passo agora é me preparar para isolar y. Então, como eu tenho uma proporção aqui, eu faço produto dos meios igual ao produto dos extremos. Observe aqui que aqui tem um imaginário. Eu vou primeiro colocar 1 vezes 4y menos 1, que é igual a x, que multiplica 3y mais 2. Ah, tem que ser nessa ordem? Não, você pode colocar a ordem que você quiser. A única coisa que você precisa saber é que você precisa isolar y. Eu coloquei 4y menos 1, que é igual a x que multiplica 3y mais 2. Se você quisesse colocar na frente, também poderia. Não tem problema. Certo? Não tem problema. Pode fazer. Vai dar tudo no mesmo resultado. Não vai dar um resultado diferente, não. Vai dar a mesma coisa. Certo? Foi por isso que uma eu fiz de um jeito e essa estou fazendo do outro. Para mostrar a vocês que tanto faz. Né? A primeira lá em cima, quando eu resolvi, eu coloquei esse produto aqui na frente. E agora eu estou colocando o produto deposição de igualdade. Para mostrar a vocês que tanto faz. Então, agora eu distribuo o x com 3y e com 2. Repito aqui 4y menos 1. E aqui 3 vezes x vezes 3y dá 3xy. E x vezes 2 dá 2x. Como esse termo aqui tem y, eu vou passar ele para frente, porque antes do sinal de igualdade eu coloco sempre os termos que tem y, e depois do sinal de igualdade o que não tem y. Este 1 que está subtraído passou para cá somando, porque ele sempre passa com a operação inversa. Né? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu volto a colocar o termo comum em evidência. Eu tinha tirado aqui, né? E agora eu passo a colocar em evidência, porque eu quero isolar y. Aqui, né? Então, ó, aqui tem 4y, eu tirei o y, ficou apenas o 4. Aqui eu tenho 3xy, eu tirei o y, ficou apenas quem? Menos 3x. Agora que ele está que é igual a 2x mais 1. Agora que ele está multiplicando, ele passa para lá dividido. Aí, ó, a minha função aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1 dividido por 4 menos 3y. Pronto, essa é a minha função. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o quarto passo. Qual é o quarto passo? Tirar o y e colocar f de x elevado a menos 1. Porque isso aqui é a minha função inversa. A minha função f é essa que foi dada. Esta foi que eu determinei, que é a minha função inversa. Então, eu tenho que representar sempre com o menos 1 como expoente. Certo? Agora, o que é que ele pediu? Ele pediu qual é a minha função inversa? Não, ele pediu quem é f de menos 3 da função inversa. Então, aonde tem x, eu vou colocar quem?
menos 3. Tá vendo aqui, ó? X, coloquei menos 3. Se aqui tem x, eu coloco menos 3. Se aqui tem x, eu coloco menos 3. Agora, vamos calcular o valor numérico disso. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 1, 4, e menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. Menos 6 mais 1 dá menos 5, e 4 mais 9 dá 13. Esse é o meu valor da minha função f de menos 3, da minha função inversa. Agora, o que é que você observa? Que o valor pode dar um número positivo, pode dar um valor negativo, pode dar zero, pode dar um número fracionário. Não é obrigado a ser sempre um número inteiro. Ele pode ser qualquer número real. Ele poderia ser uma raiz, sim, poderia. Ele poderia ser um número irracional também. Pode ser qualquer valor, desde que seja um número real. Tá tudo ok, certo aí? Agora, depois disso, gente, eu passei também uns exercícios para vocês. Esses são os chamados exercícios de aprendizagem. Eu quero que vocês resolvam esses exercícios olhando para o material que vocês têm. E a partir daí vocês encontram essas funções inversas. É a maneira que eu coloquei para que vocês pudessem exercitar, estudar, se preparar para a nossa função, nossa atividade lá, né, no Google Classroom, certo? Eu coloquei também uma parecida para que vocês aqui, ó, encontrassem o f, né, de 2 da função inversa, e coloquei um outro exemplo aqui, né, também esse é outro exemplo para que você identifique a função inversa e a partir daí você encontre f de 4 da minha função inversa, que vai ser uma dessas alternativas. Esses dois quesitos aqui têm alternativas, tá vendo? E esse aqui, ó, o primeiro que eu coloquei é para você encontrar. Tá vendo? Simples e quando tem quociente. Faça do mesmo jeito, você sabe fazer. Qualquer dúvida você pode tirar comigo, né, por WhatsApp. Pode também mandar por e-mail, fica a seu critério, tá bom? Pode tirar as dúvidas. Agora, depois que você fizer tudo isso, aí sim a gente vem para a nossa atividade. Então, ó, para fazer a nossa atividade, é recomendado que você assista o vídeo, a videoaula, que é essa que vocês estão assistindo comigo, estudar o assunto pelo slide, resolvendo o exercício, esse exercício que eu mostrei para vocês, né? Porque você tem condições de parar e copiar as questões, de resolver, que resolva tudo, mande a resolução para que eu possa verificar, né, os seus enganos. Vou fazer um vídeo resolvendo todas essas questões para vocês e vou enviar para vocês, tá certo? Só que eu vou primeiro dar um tempo que você tente fazer, certo? Que você faça lá a minha atividade e eu envio logo depois que vocês fizerem esses exercícios resolvidos, tá certo assim? Agora que estudamos, já que nós sentimos, já que estamos preparados para fazer a nossa atividade lá no Google Classroom, certo, gente? Desejo a vocês um bom desempenho, que Deus abençoe a todos e não se esqueçam que nesta pandemia, hashtag fique em casa, tá bom, gente? Até o próximo vídeo.